O Direto ao Ponto desta segunda-feira recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Acompanha a reportagem de Letícia Miyamoto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, abordou diversos temas, entre eles as privatizações que pretende fazer no estado. O objetivo de repassar o Porto de Santos para a iniciativa privada depende da aprovação do governo federal, que não vê a operação com bons olhos. Mas o governador alega que a privatização do terminal traria benefícios para Santos. É a única forma de mobilizar uma quantidade muito grande de recursos em pouco tempo. E isso significa prosperidade ou pobreza, significa abrir vários postos de trabalho, milhares de postos de trabalho, significa mobilizar a área industrial de Cubatão, que está abandonada, que ficou esquecida, né, que foi perdida ao longo do tempo, significa aproveitar as áreas da poligonal do Porto de Santos, que vão demandar muito recurso, muito investimento, significa aprofundar o canal, significa fazer o aproveitamento do turismo, ter mais berço para turismo, significa fazer obras de mobilidade. Se a gente não fizer a privatização, esse caminho é muito mais lento. O governador também falou sobre a autonomia do Banco Central. Na véspera da reunião do Copom, Tarcísio de Freitas disse que Campos Neto está em uma situação difícil. Você tem um movimento de subida de juros em vários países. Colômbia subiu juros, o México subiu juros. O México está com uma taxa de juros de 11%. Ou seja, há muitos anos eles não sabiam que era uma taxa de juros de 2 dígitos. Então isso aconteceu. Os americanos subiram juros. Então está todo mundo subindo juros. É muito maior o movimento de países subindo juros que de países caindo juros, né? E o que acontece? Nós temos uma situação super delicada, porque tem um baixo crescimento já contratado e a gente está procurando achar um culpado. Sim. O culpado é o Banco Central, que está com a taxa de juros alta. Não, mas espera aí. Veja, quando se aprovou a PEC da transição, se alertava por risco da gente ter uma deterioração de cenário. A gente viu o juros de longo prazo subindo 40% numa semana. No final das contas, você contratou uma PEC e vai pagar 2. Então tem uma incerteza do ponto de vista fiscal. Tarcísio de Freitas foi o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Ele fez elogios ao governo passado e lembrou dos tempos em que foi ministro da Infraestrutura. Esse cara me fez ministro da Infraestrutura. E como ministro, ele sempre estava lá, né, dizendo, olha só a obra que ele fez. Que engraçado, porque o presidente nunca levou nada para ele. Pode reparar, todo evento do presidente, olha, o ministro tal fez isso, o ministro tal fez aquilo. Ele sempre deu o crédito, atribuiu o crédito para os outros ministros, para os ministros. Ele nunca pegava o crédito para si. Então ele fez várias lideranças, ele construiu vários personagens. Tarcísio de Freitas foi questionado sobre iniciativas para acabar com a Cracolândia em São Paulo. O governador afirma que esse problema é complexo, que envolve a revitalização do centro da cidade e políticas de habitação e saúde. Quando eu penso em Cracolândia, eu estou pensando numa ação contínua que vai levar esse período todo. A gente sabe que as pessoas têm pressa. São empregos que estão sendo subtraídos do centro da cidade de São Paulo. Um centro que é poderoso do ponto de vista de cultura, que é poderoso do ponto de vista de turismo. Tem o turismo de compra, né? Tem o turismo de negócio. A gente não pode perder tantos empreendimentos. São pequenos empreendedores que estão fechando seus estabelecimentos por falta de segurança para atuar. Isso é inadmissível. Então eu sei que todo mundo tem pressa, mas nós temos que pensar cada passo que nós vamos dar, entrar com a reabilitação das ruas, dos logradouros, a recuperação desses endereços, recuperação da iluminação pública. Ao comentar as ações do MST, o governador lembrou que durante o carnaval ocorreram tentativas de invasões de terras no interior de São Paulo e disse que não vai permitir que elas aconteçam novamente. A turma tentou invadir terra aí no carnaval, nós não permitimos. Diferente da Bahia. Nós não permitimos. E não vamos permitir. Quando teve aquela questão toda do 8 de janeiro, a invasão dos prédios públicos, a gente fez uma grande mobilização em termos de segurança pública. Nós repudiamos o que aconteceu e dissemos, nós não vamos tolerar invasão de prédio público em São Paulo. Não vamos deixar entrar na Lesp, não vamos deixar entrar no Tribunal de Justiça, no Palácio dos Bandeirantes, nada disso.
Só que agora a gente tem que fazer uma adendo. Do mesmo jeito que a gente não ia tolerar invasão de prédio público, nós não vamos tolerar invasão de propriedade privada. Você pode rever a participação do governador Tarcísio de Freitas no Direto ao Ponto no nosso aplicativo Panflix.